capítulo 6, versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Deus querido, vem falar conosco, meu Pai. Traz, Senhor, luz ao nosso coração. Traz, Senhor, entendimento da Tua palavra. Porque a Tua palavra, ela é perfeita, meu Pai, e promove a mudança que nós precisamos em nossas vidas. E é isso que nós viemos buscar aqui neste dia, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Eu convido vocês a se assentarem. Nós acabamos de ler sobre tesouro. Certamente Jesus, quando Ele falava aqui para seus discípulos, aqueles que estavam ali ouvindo, Ele não estava se referindo a tesouro no sentido de bens materiais. Dá para a gente concluir isso pelo seguinte: aqueles que seguiam a Jesus, em sua grande maioria, eram pessoas simples, pescadores, eram pessoas que não eram de posses. Até havia entre eles ali alguns que tinham posses, que dispunham de algo que poderia ser comparado a um tesouro terreno, como José de Arimateia, né, que a palavra fala que era um dos seus seguidores, e que foi aquele que interviu ali junto às autoridades para sepultar o corpo de Jesus. Ele era alguém que tinha posses, mas na sua grande maioria se tratava de pessoas simples. Então certamente Jesus não estava falando ali para eles acumularem o tesouro que um rei ou um grande proprietário de terras acumularia. Ele estava falando de algo que é comum aquelas pessoas possuírem. Nada de extraordinário do ponto de vista humano. Ele estava se referindo a tempo. Tempo, até existe um ditado popular que diz que tempo é dinheiro, né? Mas, na verdade, uma frase que não é minha, era de minha autoria, mas que eu tomo posse dessa frase para utilizar. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. Tempo é algo que nós não temos como conseguir mais do que a gente tem. É uma moeda, vamos dizer assim, que você não consegue trabalhar e adquirir mais. Tempo é algo muito precioso e limitado. Uma coisa que caracteriza o tempo é que ele não distingue pessoas. O tempo, ele é o mesmo para uma pessoa de determinada, uma classe social mais elevada, e também é para aquele que é de uma classe social menos favorecida, vamos dizer assim. Ele não distingue raça, não distingue cor, não distingue gênero. Tempo é o mesmo. Ele é distribuído de uma forma, vamos dizer assim, democrática. Todos dispomos de tempo. Então, esse bem que nós já vimos que é valioso, nós acabamos de falar que é valioso, e que o Senhor Jesus, Ele diz para que nós ajuntemos esse tesouro no céu. Ele é o mesmo para aqueles que dispõem de muitos recursos, aqueles que são instruídos, aqueles que não são instruídos, aqueles que são jovens, aqueles que são idosos. O tempo, ele é o mesmo para todos. Essa é uma característica do tempo. Ele não distingue pessoas. Todos dispomos de tempo. Seja você uma pessoa muito rica, ou seja você uma pessoa que dispõe de poucos recursos. Tempo é sempre tempo. Sempre o mesmo para todos.
Mas tem outra característica com relação ao tempo, e aí eu não vou nem entrar na questão da física, nem de explicações científicas. Eu vou falar de uma forma muito simples, peço desculpa aqui por ser bem superficial no que eu vou falar. O tempo, ele é relativo. O tempo, um segundo, ele pode ser muito pouco, se você estiver, por exemplo, lendo um livro. Não vai fazer diferença um segundo que se passe ali enquanto você lê um livro. Mas um segundo, ele pode, para quem está, por exemplo, dirigindo um carro, ele pode ser a diferença entre a vida e a morte. Apenas um segundo. Então, o tempo, ele tem essa característica de ser relativo. O tempo de alguém que trabalha na Bolsa de Valores, por exemplo, e ali ele tem que ser muito rápido nas atitudes, né, nas ações de compra e venda ali. Um segundo, ele vale, do ponto de vista financeiro, monetário, vale muito dinheiro. Mas, para aquele, por exemplo, que está no seu momento de lazer, eu gosto muito de jogar videogame. Então, um segundo que eu esteja ali a mais ou a menos jogando videogame, 1 minuto que seja, não vai me fazer diferença alguma, não vai ter nenhum impacto para a minha vida. Então, o tempo, ele tem essa característica, ele é relativo. Ele pode ter um peso do ponto de vista emocional ou financeiro, ou até mesmo de segurança mesmo, muito grande, ou pode ter uma relevância muito pequena, do ponto de vista humano, claro. E outra característica do tempo é que como eu já falei, né? O que o torna valioso é a sua raridade. Por exemplo, o que torna um metal, uma pedra preciosa que vale mais ou menos, é a sua raridade. Quanto mais é disponível na natureza, por exemplo, carbono é uma matéria, é um elemento da tabela periódica. É um dos elementos mais abundantes na natureza. Então, um punhado ali de carbono não vai ter tanto valor. Mas, por exemplo, o diamante, que inclusive é formado pela mesma matéria, mas de uma forma, tem ligações diferentes, né, na sua formação, eles são muito raros na natureza. Então, um punhado de diamante vale muito. Então, o tempo, ele é raro. E em que sentido que ele é raro? Cada momento do tempo, ele é único. Esse momento que você está vivendo agora, cada um de vocês está vivendo um momento único. E cada um está vivendo de uma forma diferente. Porque o que um está recebendo está causando um impacto diferente do que a outra pessoa está do seu lado, está recebendo essa mesma palavra e vivendo a experiência desse momento. Então, vamos dizer assim, é um elemento, colocando dessa forma, me perdoe o termo, o tempo é um elemento extremamente raro. Esse tempo que você está vivendo, esse momento, ele jamais existirá outro igual, da mesma forma, seja para você ou para outra pessoa. É algo extremamente raro. Esse segundo que você está vivendo agora é único. Não há um outro exemplar, vamos dizer assim, desse tempo que você está vivendo. Ele é extremamente raro. Pode-se dizer dessa forma, desse ponto de vista, que é o elemento mais raro que existe na natureza. É esse tempo, sabe? Essa unidade de tempo que você está vivendo. E Paulo, lá na carta aos Romanos, em Romanos 12, 1, não vou ler agora, mas é ou melhor, vamos ler. Romanos, capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Nós estamos falando aqui de tesouro, o tempo. E já falamos que tempo é vida. Então o que Paulo nos chama a fazer, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, é justamente entregarmos a nossa vida, entregarmos o nosso tempo no altar do Senhor. É esse que é o nosso culto racional. É isso o que Deus quer de nós, no nosso relacionamento com Ele. Tempo. O que você tem de mais precioso não é a sua família, não é a sua casa, não é o seu conhecimento. O que você tem de mais precioso é o seu tempo. E é isso que Paulo nos exorta a fazer, a entregar isso, esse bem tão precioso, no altar do Senhor, como oferta, né, como uma oferta agradável a Deus. E tem, com relação ao tempo, né, como sabemos, tempo existe o passado, o presente e futuro. O passado, ele tem uma função de nos oferecer informações suficientes para que tenhamos uma expectativa do futuro. O passado, ele tem essa característica. Nós vivemos experiências no passado. Esse minuto que passou, vocês receberam informação que vão te dar elementos para você ter expectativas acerca do futuro. Expectativas porque nós não sabemos o que o futuro nos reserva. Nós esperamos apenas. Nós temos uma expectativa. E a única coisa que é constante, que não é uma expectativa, são as promessas de Deus. Sabe? As promessas de Deus, elas estão no passado. Elas nos foram dadas no passado, através dos profetas, através do próprio Senhor Jesus, na sua palavra. E essa é algo que está no passado, mas que é um constante, porque Deus é o mesmo hoje. Jesus é o mesmo, como diz lá em Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E as suas promessas têm a mesma característica, elas são para sempre. Então essa é a única constante, é a única coisa que nós sabemos do futuro, é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que não precisamos estar correndo atrás de coisas, do que vamos vestir, do que vamos comer, porque Deus, Ele cuida de nós. Isso são promessas. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Essas promessas, elas são a constante. É o que nos dá um equilíbrio, é o que nos dá constância, é o que nos faz não nos desesperarmos como aqueles que não têm esperança. Nós temos a promessa de Deus. E eu estou introduzindo tudo isso para dizer o seguinte: o único tempo que é relevante e que realmente tem algum valor é o tempo presente. O tempo passado, como eu disse, ele tem uma função: nos fornecer informações que precisamos para tomar decisões no presente. O presente é onde todas as decisões são tomadas, onde as ações elas tomam forma, onde nós decidimos e fazemos, nós entregamos, como a palavra nos chama, nós colocamos no altar do Senhor. Essa é uma decisão. Isso não pode ser feito no passado. Isso não pode ser feito no futuro. Segunda-feira eu vou começar. Eu vou ter um relacionamento mais profundo com Deus. Não tem valor nenhum. Nenhum. É bom para a gente se preparar, para a gente criar uma expectativa, para a gente nos sentir bem, sim. Mas do ponto de vista do valor de tesouro do tempo, ele não tem valor nenhum. Apenas o presente. Apenas o presente é onde as coisas acontecem. É no presente em que você se entrega no altar do Senhor. É no presente onde você coloca o seu tesouro no céu e não na terra, e não nas coisas terrenas.
Parece óbvio, né, amados? Pastor, você está falando isso aí, está na cara. A gente sabe que a gente não pode viver no futuro, né? Afinal, a gente não tem uma máquina do tempo, né? Para a gente voltar no tempo, para ir para frente, para trás, como é tema de tantos filmes, né? Até divertido, gosto muito desses filmes de ficção científica, que tratam sobre viagem no tempo. Parece óbvio, mas amados, nós somos craques em fazer isso, em viver fora do tempo que devemos viver. Viver no futuro com a expectativa de que algo aconteça, para que você então seja feliz, para que então você seja pleno. E aí a gente vive correndo, desculpe o termo, eu vou usar um termo bem jocoso inclusive, que nem aquele burro que você coloca uma cenoura na frente dele e vai andando a vida toda, tentando alcançar uma cenoura e não encontra, não consegue jamais alcançá-lo. Desculpe a brincadeira, mas brincadeiras à parte, muitos de nós vivemos fazendo isso sem perceber. Eu serei feliz, eu serei pleno quando eu tiver concluído a minha faculdade. Eu vou conseguir agora estar junto da minha família e ser feliz quando eu tiver a minha promoção que eu tenho buscado tanto. Eu vou ser pleno quando a minha empresa alcançar aquele contrato que eu tenho buscado tanto. Eu serei feliz quando eu encontrar o amor, encontrar meu companheiro, a minha companheira. E aí a gente vive no futuro. A gente vive com a nossa energia, gastando o tempo precioso do agora, onde deveria ser feito algo, onde pode ser feito algo. Estamos gastando esse precioso tempo vivendo no futuro. E como nós sabemos, no futuro não se cria nada, no futuro não se faz nada, no futuro não se decide nada, só no presente. Da mesma forma, muitos de nós temos vivido no passado. A vida era tão boa quando eu tinha aquele emprego, quando a minha empresa ela fazia determinada atividade. E aí você fica com aquele saudosismo. Nós ficamos, com aquele saudosismo, vivendo no passado. Mas o meu relacionamento era tão bom, era assim, era diferente, era mais leve. Aquele tempo que era bom. É interessante a gente pensar nisso, sim, desde que sirva, como eu falei antes, de informação, para que nós possamos fazer planos e ter expectativas do futuro. Fora isso, não serve para nada. É apenas gastar o precioso tempo. O tempo que é exíguo, que é um elemento que nós não dispomos de recursos para criar mais. E aí nós gastamos esse tempo vivendo fora, ou no passado, ou no futuro. Então, por mais óbvio que pareça, nós precisamos viver o presente. No presente é onde você toma as decisões e toma atitudes que vão fazer aquela expectativa de futuro que você tem se realizar. É no futuro, é no presente que você vai poder revisitar o passado, através daquelas informações que você adquiriu, das suas experiências, você vai traçar os seus planos e tomar as atitudes que são necessárias para o tempo presente. Deus, o reino de Deus, ele tem uma lógica assim um pouco, vamos dizer, incomum para os seres humanos. Para nós seres humanos, às vezes é difícil, sabe, a gente entender essa lógica. Dá alguns exemplos. Na cruz do Calvário, os irmãos sabem, Jesus ele tinha 2 criminosos
condenados, um à sua direita, outro à sua esquerda. Um deles estava zombando de Jesus, dizendo a ele: se és o Filho de Deus, então tira, salva-se e salva nós também. E o outro repreende aquele outro criminoso e diz a ele, se dirige a Jesus e diz: Senhor, lembre-se de mim quando entrarem no teu reino. E das poucas pessoas, eu acho que conta-se nos dedos, que a gente pode afirmar com toda certeza que está no céu, não é aquele ladrão, aquele criminoso. Porque nós temos homens que realizaram muito na palavra de Deus, que nós vimos. Temos Paulo, temos Pedro, temos Davi, temos Josué. Todos eles aí, eles morreram. Todos eles morreram. E a gente tem uma expectativa de encontrá-los lá um dia, né? Quem quer estar lá, né? Encontrá-los um dia. Todos nós queremos. Temos uma expectativa. Mas a gente pode ter surpresas, sabe? Naquele dia, eu gosto de pensar assim: a gente vai chegar lá e dizer: nossa, fulano, eu achei que estaria aqui, eu não estou vendo fulano aqui. É a certeza que ele está aqui. E vai ter pessoas que você diria assim: esse aí, como? A lógica do céu é bem intrigante para a gente, sabe? E aí eu falei tanto aqui, arrudiei tanto, que até perdi um pouco do fio do que eu estava dizendo. Mas a lógica do reino, ela é bem diferente, sabe? A gente tem certeza que vai encontrar aquele homem lá. Mas a gente pensa assim: pastor, mas esse homem ele foi criminoso a vida toda. Ele teve o quê? 10 minutos de reconciliação com Deus, e ele está no céu. Como é que pode? Eu conheci a Deus quando eu era bebezinho, eu estou na igreja desde que nasci, eu sirvo ao Senhor. Então, se esse homem está lá no céu, vai ter que criar um céu só para mim, né? Desculpa a brincadeira, mas é estranha a lógica, né? A gente vive com o entendimento do mérito, né? Que a gente precisa merecer as coisas. Mas aí a lógica do reino, ela é completamente diferente. É pela graça, pura e simplesmente pela graça. Essa maravilhosa graça é a que aquele homem, aquele criminoso recebeu lá. Sabe um exemplo dessa lógica? E eu gosto de usar esse exemplo: a parábola dos trabalhadores. Também não vou ler, vou falar bem rapidamente. Os irmãos devem lembrar dessa parábola. Diz que um senhor, um fazendeiro, ele foi a uma praça, chegou lá e encontrou alguns trabalhadores que estavam desocupados. Aí ele disse: venha trabalhar para mim, vou te dar o valor que é relativo a um dia de trabalho. Certo. Aí ele disse: os trabalhadores, vamos. Aí foram na primeira hora do dia e começaram a trabalhar. Aí a palavra diz que esse senhor, ele volta novamente à praça e lá encontra outros trabalhadores que não estavam naquele momento. E aí ele diz: por que vocês não estão trabalhando? Ninguém nos contratou. Vamos lá trabalhar para mim, vou te pagar o que é justo. E a palavra diz que isso se repete até que chega o finalzinho do expediente. Vou dar expediente, né? Finalzinho do dia, faltando umas 2 horas para terminar o serviço, a jornada de trabalho ali. Ele chega e diz: encontra lá mais alguns trabalhadores que estavam desocupados. E aí ele diz: por que vocês estão aqui? E aí ele diz a mesma forma, eles respondem a mesma forma: não nos contrataram, então vamos lá que você vai trabalhar para mim. Pronto, terminou isso, essa última leva de trabalhadores foi para lá, e logo depois se encerra aquela jornada de trabalho. E aí a palavra diz que ele chama todos, coloca em fila. Detalhe, viu? A palavra o Senhor, né? O Senhor Jesus, ele se interessa em colocar esse detalhe, que aqueles que chegaram por último, ou seja, aqueles que trabalharam menos horas, eles foram colocados na frente da fila, e ali eles receberam o valor de uma jornada de trabalho do dia inteiro. E aí ele vai pagando todos da mesma forma. Aqueles que chegaram primeiro, que trabalharam o dia inteiro, se indignaram, porque aquele senhor estava pagando a eles o mesmo que pagou aqueles trabalhadores que chegaram primeiro. E aí
Senhor Jesus, ele fala isso, que muitos últimos serão primeiros. Ou seja, a lógica é totalmente diversa da lógica humana. Na lógica humana, aqueles homens receberiam apenas o proporcional à hora que eles trabalharam. Mas na lógica do reino, eles não só receberam o mesmo que receberam os primeiros trabalhadores, como também eles foram colocados primeiramente na fila. E aí eu digo assim, aí é uma conclusão que eu chego: não existe crédito no reino de Deus. Eu trabalhei para Deus, para o reino de Deus, eu trabalhei na igreja, eu fui missionário, eu fui diácono por 30 anos, 40, 50 anos. Nem por isso você vai ter crédito. Em que sentido? Eu servi a Deus durante 50 anos, mas quando chegou no finalzinho da minha vida, misericórdia, né? Eu me desviei. Eu tropecei e demorei a me levantar, permaneci prostrado. Mas Deus vai levar em consideração os 50 anos que eu vivi. A palavra diz, o Senhor Jesus mesmo que nos assegura, que naquele dia virá como ladrão, que aqueles que não estiverem preparados vão ficar. Então, quando é que eu devo buscar a Deus? Quando é que eu devo estar perto de Deus? Agora, no tempo presente, daqui a 1 segundo, daqui a 10 minutos, daqui a 1 ano, todos os dias. Devemos buscar a Deus e estar próximo dele no tempo presente. Pouco importa o passado. Sabe aquilo que a palavra diz com relação a nossos erros, nosso passado, que Deus lançou no mar do esquecimento? Da mesma forma. Mas pastor, tem também, a gente sabe que tem um galardão que a gente vai receber. Eu não vou entrar, isso é para uma outra conversa. Estou falando aqui de salvação. Estou falando de estar eternamente ao lado do Pai. Precisamos estar atentos para viver o tempo presente, e nesse tempo, que é esse tesouro, né, essa preciosidade, nós colocarmos naquilo que realmente é importante. Preservar o que é precioso, isso agrada a Deus. E não é eu que estou falando, sabe? Deus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 16, rapidinho, se você quiser abrir, ou então se quiser apenas anotar, a palavra de Deus diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem as suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão, e aqueles voltarão-se contra vocês, e os despedaçarão. Eu entendo, amados, que Jesus aqui não estava falando sobre personificando pessoas ali, chamando determinada classe de pessoas ou determinada pessoa de cães ou porcos. Ele está se referindo aqui ao que é precioso, ao que é sagrado. Onde é que você tem colocado o que é precioso para você? Onde você tem dedicado o que é mais precioso, mais valioso para você, que é o seu tempo, que é a sua vida? Nós podemos gastar, vou usar assim dessa forma, o nosso tempo de diversas formas. Nós podemos gastar nosso tempo, como nós falamos, vivendo no passado ou no futuro. Nós podemos gastar o nosso tempo com redes sociais, nos alegrando e vendo a vida de outras pessoas. Nós podemos gastar nosso tempo em brigas, seja por ideologia, seja por crenças, até mesmo brigas para defender a Deus, né? Como se Deus precisasse da nossa defesa. Podemos gastar de diversas formas, e isso é uma escolha nossa.
nós escolhemos onde nós queremos colocar o nosso tesouro. Ah, pastor, então, pelo que eu estou entendendo, então o que você está me dizendo é que quanto mais eu dedico tempo às coisas do reino, mais próximo de Deus eu estou. Sim e não. Agora, pastor, agora eu fiquei confuso, achei que eu estava entendendo, e na verdade eu não estou entendendo não. Sim e não. Sim, porque quando você dedica tempo às coisas do reino, exclusivo, você faz de forma intencional, você busca o reino de Deus e a sua justiça, tudo é acrescentado. Você agrada a Deus e você dessa forma se aproxima de Deus. Isso é verdade. Mas nós, enquanto fazemos as nossas atividades diárias, porque entendam, nós não podemos viver nesse mundo como se fôssemos alienígenas, apesar de nós sermos desse mundo, mas que não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais. O nosso reino é o reino de Deus, mas nós estamos aqui na terra, então nós não podemos viver como se fôssemos seres de luz, seres que não são materiais, que não são como os demais seres humanos. Sim, nós somos humanos. Nós estamos sujeitos às mesmas necessidades e dores que as outras pessoas. Então precisamos viver e fazer as coisas que são comuns aos seres humanos. Nós falamos sobre a lógica do reino, né? Quando falamos também, da mesma forma, da dimensão espiritual, para nós é muito confuso e às vezes muito difícil de a gente entender. Nós podemos ao mesmo tempo cuidar das nossas coisas, como seres humanos, e cuidar das coisas do reino. De que forma? Quando nós vivemos uma vida cristã, quando nós agimos conforme a palavra de Deus, quando nós carregamos a cada dia a nossa cruz, surpreendemos as pessoas com as nossas atitudes, uma atitude cristã, porque o mundo ele espera das outras pessoas, das suas relações humanas, algo predeterminado. Tem um padrão, né? Até Paulo fala, não se amolde ao padrão desse mundo. Tem um padrão de comportamento, um padrão de relações entre as pessoas. O Senhor Jesus, Ele nos chama a agirmos completamente diferente. Eu sempre gosto de usar esse termo, essa palavra do Senhor Jesus, porque ela é muito dramática, vamos dizer assim. Jesus, Ele diz para nós, quando formos feridos numa face, dá a outra face. E aí eu sempre também, quando eu cito, eu gosto de sempre falar isso. É lógico que Jesus não estava falando de violência, de sermos mais ou menos violentos. Ele sai, inclusive, falando depois, né, se alguém te obrigar a caminhar uma légua, caminhe duas. E o que ele estava falando era justamente para nós agirmos conforme, ao contrário ao que o mundo espera. Surpreender as pessoas, aquela nuvem de testemunhas, né, que estão o tempo todo nos observando. Ele nos chama a surpreender, a chamar a atenção para um estilo de vida cristão. É estranho para os seres humanos isso. As pessoas ficam perplexas. Elas têm uma ideia de qual é a reação esperada em determinada situação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque enquanto você faz as coisas que não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com uma celebração cristã, nós estamos ali, fazendo a vontade do Pai, agindo, fazendo as nossas coisas que são necessárias para nós fazermos, mas agindo conforme a vontade do Pai. Então, ao mesmo tempo você está
gastando tempo naquilo que é mundano, aquilo que é material, e ao mesmo tempo, esse mesmo tempo você está gastando com as coisas do reino. Então, dessa forma, não é para você, não necessariamente você precisa estar fazendo atividades ditas espirituais para você estar gastando o seu tempo no reino de Deus. É lá no seu trabalho, é lá entre os seus familiares, é lá enquanto você está na academia, sabe? Enquanto você está se relacionando com as pessoas no seu condomínio. Nesse tempo, ao mesmo tempo vocês podem estar cuidando das suas coisas, das coisas materiais do seu dia a dia, e ao mesmo tempo estar cuidando das coisas do reino. Que é dessa forma, é para isso que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus, para fazer discípulos. Fazer discípulos. Precisamos desconstruir aquela ideia de que fazer discípulos é uma função do pastor, sabe? Há um pastor, ele vai estar lá, ele vai ser o discipulador, e ali nós temos a multidão de discípulos que somos nós. Jesus, ele chamou todos nós para fazermos discípulos. Precisamos então desconstruir aquela imagem do discípulo em cima do monte e os seus discipulados ali embaixo. O tempo todo nós somos discipulados e discipuladores. Você tem o Espírito Santo de Deus. Então, para aqueles que olham para você, muitas vezes eles não vão entender o que eles estão vendo. Eles não vão apenas pensar assim: tem alguma coisa diferente nessa pessoa. Ele não vai entender. E isso vai ser algo que vai chamar a atenção para você. E essa oportunidade, o momento em que você atrai o olhar dessas pessoas, é quando nós temos a oportunidade de exercer, de demonstrar o caráter de Cristo. E quem sabe, se não naquele momento, aquela pessoa ela será tocada pelo Espírito Santo. Barreiras que existem no seu coração, na sua mente, elas podem estar caindo através de você. Você é o discipulador. Não é apenas o pastor, não é o diácono da igreja. Não é quando você vai no encontro do farol em todo lugar, e ali você vai discipular aquelas pessoas. É o tempo todo, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua escola, principalmente no seio familiar. São oportunidades que nós temos de fazer a vontade de Deus. Eu, já indo para o finalzinho, para a última parte da palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje. Gastar tempo nas coisas de Deus, ficou claro. Não exclui gastar tempo nas coisas do mundo. Mas isso precisa ser intencional. Precisa ser algo pensado, como a palavra diz, precisa ser um culto racional. Quando Paulo ele fala sobre se entregar como oferta viva no altar do Senhor, não está falando de você vir aqui ao culto e aqui do altar você entregar a sua vida. Não, o altar do Senhor não é apenas aqui. Isso aqui é um templo, amados. Isso aqui são só paredes, isso aqui é só concreto. Nós somos a igreja. O altar do Senhor, ele é o nosso coração. Sabe? O Espírito Santo habita em nós. O nosso coração é o altar. Onde você vai, o altar do Senhor vai com você. Então nós precisamos nos entregar como sacrifício vivo. E esse precisa ser o nosso culto racional em todo o tempo. Racional, essa é a palavra-chave. Ah, mas Jesus está no meu coração, Deus sabe do meu coração. É intencional?
a sua adoração a Ele? É intencional você sair para o seu trabalho e saber que lá pessoas irão observar você, mesmo sem você ver, mesmo sem você ter consciência disso, mas é intencional. O discipulado ele precisa ser intencional. Eu vou sair de casa e as pessoas vão ver Jesus em mim. E isso precisa ser diário. Isso precisa ser o tempo todo. E falando em tempo, né, depois de tudo isso que a gente falou, já indo para o finalzinho da nossa palavra, como é que se daria isso? Sabe, a palavra de Deus, Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, ele fala sobre ser embaixadores. Ele se refere a ele mesmo e àqueles que estavam com eles como embaixadores do reino de Deus, como se, e até ele acrescenta, como se o próprio Deus estivesse fazendo um apelo à reconciliação através dele, através do embaixador. E, amados, rapidamente, o embaixador, não sei se para todos esse termo é comum, mas eu vou julgar que ninguém sabe, tá? Vou ser bem simples, peço perdão àqueles que já conhecem essa função. O embaixador, ele é um cidadão de um país, que ele é enviado para viver em outro país, e lá ele é o representante daquele país que o enviou. Existe um monte de prerrogativas para esse embaixador, inclusive, posso dizer que o lugar onde ele pisa, ali é território do país de origem. Ele não pode ser tocado. Ele está ali protegido, tem prerrogativas do seu cargo. Mas por que eu estou dizendo isso? Ele continua sendo um cidadão do país de origem dele. Ele está vivendo em um outro país. Ele está respirando o ar daquele país. Ele está falando a língua daquelas pessoas daquele país. Ele está sujeito às regras, aos regramentos ali daquele país, com algumas ressalvas, porque tem algumas prerrogativas, como eu falei, do passaporte diplomático. Mas aquela pessoa, esse embaixador, ele não é um cidadão daquele país, ele é um cidadão do país de origem. Assim somos nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós somos embaixadores, representantes do reino de Deus. Existe uma responsabilidade muito grande, amados. O embaixador, ele não pode, por exemplo, eu vou usar um termo o termo simples que eu vou estar utilizando, ele não pode dar vexame em nenhum lugar. Porque se ele der vexame, ele está ali representando o seu país. É como se o seu país estivesse dando vexame no lugar. Ele tem que cuidar do seu comportamento, daquilo que ele aparenta. Sabe, um embaixador, ele não é um turista. Turista é aquela pessoa que sai de um país e vai para outro, e ali ele está apenas se divertindo, ele não tem responsabilidade nenhuma com o seu país. Ele está representando apenas ele mesmo. Ele está ali a passeio. Nós, como embaixadores, não estamos aqui a passeio. Nós temos responsabilidade. Nós temos que cuidar do nosso testemunho, porque nós estamos representando o reino de Deus. Quando você, ou eu ou você, fizermos algo condenável, nós estamos, desculpa o termo, trazendo uma imagem ruim do reino do qual nós representamos. Então precisamos ter esse cuidado. Nós somos embaixadores, não viemos aqui a passeio. Ah, pastor, então você está dizendo que eu não posso, eu me divertir, ou eu ter um momento de lazer não é certo, eu devo me sentir culpado por estar fazendo isso? Não, amados. Enquanto nós nos divertimos, enquanto nós nos distraímos, temos nosso momento de lazer, nós podemos sim e devemos dar um testemunho cristão. O cristão também se diverte,
cristão também ri, cidadão do reino de Deus é feliz. Então, devemos sim, isso não seria, não seria desperdiçar o nosso tempo, seria utilizarmos o nosso tempo, gastarmos o nosso tempo nas coisas do reino, enquanto nos divertimos. É muito leve seguir a Deus, sabe? O que eu estou falando, trazendo aqui, não é para trazer peso sobre vocês, muito pelo contrário, é para demonstrar a leveza que é servir a Deus. Você não precisa ficar 20 horas do seu dia dentro da igreja para você agradar a Deus. Às vezes você pode estar dentro da igreja e não estar agradando a Deus, porque Deus, Ele sonda nossos corações, Ele sabe os motivos que estão, as intenções que estão em nosso coração. A palavra nos assegura isso. É para trazer essa leveza. Seja feliz, viva as lutas e desafios que toda pessoa vive, mas em todo tempo, de forma intencional, dê um testemunho cristão, sabe? E falando em tempo, tem algo maravilhoso que eu preciso dizer para você. Jesus, quando Ele estava lá em Atos dos Apóstolos, Ele subindo aos céus, Ele disse, pouco antes, eu estou indo, mas quando eu for, eu vou mandar outro Consolador, que estará com vocês em todo o tempo, até a consumação dos séculos. É Deus presente em nós. O Espírito Santo, Ele agora, a partir desse sacrifício do nosso Senhor Jesus, desse presente maravilhoso, Ele está conosco em todo o tempo. Esse tempo que é tão desafiador, esse tempo presente, onde nós tomamos decisões, onde nós abdicamos de fazer coisas, onde nós temos conversas difíceis, onde nós temos a oportunidade de exercer a nossa coragem, o tempo presente, nós não estamos sós. O Espírito Santo de Deus, Ele está conosco. Você pode aplaudir ao Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Esse Espírito Santo maravilhoso, Ele está conosco em todo o tempo. Você não está só. Quando você tiver dúvida, lembre disso. O Espírito Santo, Ele habita em você. Ele não está lá na igreja, você precisa correr lá na igreja para encontrar o Espírito Santo. Ele está com você lá. Ele está com você enquanto você chora. Ele está com você enquanto você ri, enquanto você se alegra. Ele está com você enquanto você precisa tomar uma decisão muito difícil, acessível, sabe? Você não precisa nem entrar numa atmosfera espiritual para poder acessar o Espírito Santo. Ele está disponível. Você pode fechar os seus olhos nesse momento? Se você puder, faça isso. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado primeiramente pelo Teu Espírito Santo maravilhoso em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo tempo presente, porque o Senhor nos dá esse livre arbítrio. O Senhor nos dá a oportunidade de decidir buscar a Ti, guardar esse tesouro maravilhoso, onde está protegido, onde nunca será destruído. O Senhor nos concede essa graça maravilhosa do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos tomar as melhores decisões, apesar de serem muito difíceis. Senhor, nós Te pedimos, Pai, como igreja, nós Te pedimos que o Senhor esteja trazendo para nós essa intimidade com o Espírito Santo, que toda barreira, meu Pai, psicológica, seja uma barreira das experiências vividas, meu Deus, que elas caiam por terra e que possamos ter com o Espírito Santo, contigo, Senhor, uma intimidade conforme nunca tivemos, Senhor. Que possamos viver o tempo presente, meu Pai, nos alegrando com a presença de Deus.
Porque, Deus amado, nós sabemos, Pai, que não há crédito, como foi falado no dia de hoje. Enquanto nós te buscamos e buscando as coisas do reino, nós não estamos acumulando crédito para poder gastar em determinado momento, meu Deus. O próprio andar contigo, o próprio dedicar o tempo precioso a Ti, é a nossa recompensa, Senhor. Porque vivemos, Senhor, debaixo da Tua proteção, vivemos, Senhor, a Tua sombra, vivemos na Tua presença, é o melhor lugar onde podemos estar. E esse lugar, meu Pai, é o tempo presente. Que possamos, meu Deus, não perder nenhum desses momentos. Que possamos, meu Pai, enxergar a Tua mão em todo o tempo. Que possamos, Senhor, exercer a gratidão, nos alegrar, meu Deus, em Tua presença. Assim, meu Deus, nós Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Vamos adorar a Deus com os nossos louvores. Louvado seja, Senhor. Pai. Amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo. Meu Deus, nós queremos ir mais fundo, Senhor. Este lugar maravilhoso que é o tempo presente. Esse momento, Senhor, é onde o Senhor está conosco. É onde nós te encontramos, ó Pai. Onde quer que estejamos. Ó Senhor, não precisa ser um lugar especial, meu Pai. O que torna qualquer lugar especial é a tua presença. E então, em todo o tempo, o Senhor está conosco. Então, todos os lugares são especiais, ó Pai. Todos os momentos são únicos, ó Deus. Nos ajuda, Pai, para que nós não percamos nenhum desses momentos. Todos eles sejam colocados, meu Pai, no teu reino. Que sejam guardados no céu, Pai, onde a traça não destrói, onde o ferrugem não destrói. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça com todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Bom e paz, tenha uma semana abençoadíssima em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor.